Após ter colocado Bolsonaro no olho do furacão do INSS através de um ato falho, senador bolsonarista tenta mudar a conversa, e fica descontrolado ao ser confrontado com a verdade pelo deputado Alencar Santana, espia. O PT tem essa mania de criar uma narrativa mentirosa e ficar repetindo, até achar eles mesmos achando que é verdade. Eu fui eleito senador em 2018, recebi no meu gabinete, depois fui lá na Associação dos Peritos, que solicitavam, naquela época, 2018, não tinha tomado posse ainda, para que os peritos pudessem ter acesso ao novo governo, porque existia a questão da aposentadoria, não é, que bastava a declaração do sindicato, a questão do seguro-defeso, que na época Brasília tinha, acho que não caberia os pescadores aqui no lago. Eu sugeri que eles fossem lá no CCCB, onde estava a transição, Jair Bolsonaro não tinha tomado posse ainda, eles foram, e 17 dias depois, dia 17 de janeiro, o presidente da República encaminhou para essa casa a MP 871, exatamente para evitar, não é, essas aposentadorias. Então, para esclarecer definitivamente. Eu participei de 2 debates ao vivo com os senadores Alci Lucas, onde ele disse que tomou conhecimento de irregularidades no INSS, de descontos indevidos, e ele disse que levou ao ex-presidente Bolsonaro ao conhecimento dele. Eu indaguei, senador, ao vivo, se Vossa Excelência e se o ex-presidente levaram ao conhecimento da Polícia Federal, se levaram ao conhecimento do Ministério Público, se tomaram alguma medida de suspensão dos descontos, se tomaram alguma medida de investigação, e Vossa Excelência ficou silente, calado. E repetiu ainda, na primeira entrevista, não, eu tomei conhecimento e levei ao presidente. Vossa Excelência repetiu isso com orgulho, tomei conhecimento e levei ao presidente Bolsonaro. Indaguei novamente, se Vossa Excelência levou à Justiça, se levou ao Ministério Público Federal, se cessou os descontos, se o governo anterior. Vossa Excelência, não. E ainda fala que enviaram uma MP. Ora, e a Justiça para apurar as irregularidades? O Ministério Público teria competência, um governo federal, um senador tomando conhecimento de levar isso ao Ministério Público para apurar e pedir ao Ministério da Previdência de então, ao presidente do INSS, que se cessasse esses descontos indevidos. Mas nada foi feito. Ou foram omissos ou prevaricaram. Isso é claro e nítido. Não foi eu que assumi, presidente. Foi um senador que depois disse que presidiu a comissão da medida provisória, que veio pra cá. Olha só, senador. Posso dizer que é mentira, viu, presidente? Posso dizer que é mentira, viu, presidente? Agora, aproveitando para esclarecer isso, eu fui procurado em 2017, 2018, pela Associação dos Peritos, que levaram para mim um indício de irregularidade do INSS na ordem de 70 bilhões. Foi quando, na transição do governo Bolsonaro, nós levamos todos esses dados para eles, para o deputado Rogério Marinho, na época, também o presidente Bolsonaro. Foi quando ele editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente da comissão. Evidentemente que naquela época havia já algumas denúncias com relação a desconto de associações. O presidente fez a medida provisória, então o desvio aconteceu. Primeiro, eu queria agradecer ao colega Exalci pelas informações que ele traz. Ou seja, teve indícios apontados na gestão anterior. Já em 2019, foi levado até o presidente da República. E providência não foi tomada. A MP 871, que foi votada e aprovada, não tratava especificamente. O que eles chamavam de fraude era o auxílio-doença, auxílio funeral e outras coisas. O dispositivo, lá ao contrário, foi colocado um dispositivo credenciando as associações por mais um ano. Depois, 2 medidas provisórias, como o Exalci falou, que eu quero concordar com ele, foram editadas. O presidente da República de então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, não vetou os dispositivos que prorrogavam a atuação das associações. Então, as informações que o colega Exalci traz corroboram com o que nós estamos dizendo. A fraude foi estruturada durante o governo anterior e está sendo desmontado pela CGU e pela Polícia Federal no curso de nosso governo. Eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados, e nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro, que imediatamente fez todo o estudo e editou a medida provisória 871, que eu fui o presidente. Levou a Polícia Federal? Levou a Polícia Federal, senador? Você levou a Polícia Federal? O governo Bolsonaro não abriu investigação. Senador Exalci, o senhor teve a palavra, senador. Agora vamos ouvir. Vamos passar a entrevista aqui ao vivo? O senhor topa? O senhor topa passar a entrevista ao vivo? Deputado Alencar, por gentileza. Isso aqui é mentira, você topa passar a entrevista ao vivo? Eu expliquei pra vocês. Deputado Alencar, para encerrar, por favor. Um monte de mentiroso. Não, por favor, para encerrar. Essa pra ele tá sem comportamento. Nós temos aqui comportamento. Eu vou... Ele tá por favor, mentiroso. Para encerrar. Eu topo passar a entrevista aqui. Por favor. Vossa Excelência presidiu a comissão. Vou dar sequência aos oradores. Vou dar sequência aos oradores. Por favor, que você era o presidente. Por gentileza, deputado. Muito obrigado.